A passeio no G7, em meio a uma rodinha de conversa informal com o chanceler da Alemanha e a chefe do FMI, Lula falou umas verdades segundo ele próprio. O mundo é no caminho do meio. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when you became president first time. Everybody expected to be esquerdista. But you were. Você não foi. Você foi direto sempre. But I was never. Mas esse é... Será que neste tempo todo Lula conseguiu enganar o próprio eleitorado? De qual lado o petista sempre esteve, se não era da esquerda? Doutora Kátia Magalhães, Lula afirmou que ele nunca foi esquerdista, nunca foi esquerdista. Então, tudo isso que nós estamos vivendo desde a década de 80, ali com o movimento metalúrgico, com esses mais de 20 anos de PT no poder, enfim, esse aparelhamento imenso da máquina pública, tudo isso é um delírio coletivo, porque o Lula nunca foi esquerdista. Esquerdistas brasileiros univos, vocês podem ter todos sido vítimas de reiterados estelionatos eleitorais. Que balela! Lula nunca foi de esquerda, Lula é de esquerda desde sempre, o PT foi fundado por ex-guerrilheiros marxistas lá do fim dos anos 70, pelos anistiados, né, pelos beneficiados de uma anistia que hoje a esquerda tanto apedreja, não nada, sempre foram de esquerda, sempre foram ultra-estatistas, sempre foram contrários à liberdade, às liberdades todas, a liberdade econômica, a liberdade de empreender, a liberdade de manifestar contrariamente ao pensamento hegemônico. É óbvio que sempre foi esquerdista. Lula foi um dos fundadores, e isso a gente diz de boca cheia, porque fomos proibidos de dizer lá em 2022, na última corrida eleitoral, Lula foi um dos fundadores do Foro de São Paulo, ao lado de Fidel Castro e de tantos outros ditadores esquerdistas que seguiam a sua mesma cartilha. Lula apenas não escrachou no seu primeiro mandato, em que ele chegou junto com um forte empresário nacional. Lula não escrachou que iria implantar suas ideias comunistas, suas ideias coletivistas aqui, exatamente porque pleiteava chegar ao poder de verdade. E ele sabia que a maioria esmagadora do Brasil era uma maioria de pessoas conservadoras, de pessoas que só queriam fazer o seu trabalho, só queriam prover o sustento da sua família, um sustento digno, mas então ele teve que enganar essa turma toda para chegar ao poder. E lá chegando, aparelhou todas as instituições ao seu redor. Acabou de aparelhar de vez a academia, que já estava aparelhada, acabou de aparelhar a grande mídia e, por fim, a cerejinha desse bolo de horrores foi o aparelhamento do judiciário. Esse é o planejamento esquerdista de atuação. Fingir ser moderado, fingir lutar ao lado do povo, mas no fundo, chegar ao poder, tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, como disse Zé Dirceu num sincericídio de anos atrás. Então Lula chegou lá. Agora, Lula não engana mais ninguém, passou da hora de defenestrar essa turminha do 13 e seus aliados. Ninguém aguenta mais. Se esse pessoal permanecer, o Brasil vai afundar num abismo de miséria e de falta de liberdade, talvez inédito em toda a nossa história. Brasil, vamos ter juízo, né? Serrão, agora é interessante porque no primeiro ano de Lula 3, o Lula, ele não está contando com a nossa memória, mas nós temos memória aqui. No primeiro ano do Lula 3, lá em 2023, além dele ter recebido o Maduro aqui, né, com honras de chefe de Estado, ele também promoveu o evento do Foro de São Paulo aqui no Brasil, no finalzinho de junho. O evento, se não me engano, começou no dia 30 de junho de 2023 e foi até o comecinho ali de julho, e ele foi muito categórico. Ele falou sim que era socialista, que quando chamavam ele de socialista, ele e a petezada toda, achavam que isso era um tom negativo, mas que ele se orgulhava disso, se orgulhava de ser socialista, e ainda complementou que ele combatia a tradição e a família. Lula é uma metamorfose ideológica. Sempre foi isso. Só enganou
quem realmente não consegue fazer a análise correta do que é a ideologia de esquerda. O comportamento de Lula nunca foi a de um esquerdista típico, ou depende de como você faz essa análise. O esquerdista típico, como é que ele se comporta estando no poder? Ele esbanja, ele joga com a vaidade, ele gosta de ter, ostentar. E é isso, esse é o Lula, o consumismo, né? Confundindo-se com o comunismo, até tomando o lugar dele, né? Essa imagem elegante do Luiz Inácio com chapéus caríssimos, chapéus altamente valorizados, o top da moda, né? Para algo que já foi da moda usar chapéu. Hoje Lula agora reinventa essa moda, tenta reinventar um personagem e agora internacionalmente dizendo até que ele é o caminho do centro. Esse já é, na verdade, o ensaio da cascatinha que ele deseja usar no discurso eleitoral para tentar se perpetuar no poder. Vejam, a narrativa petista tenta colocar o Flávio Bolsonaro, por exemplo, como o cara da direita. E o Lula? Não, o Lula é aquele que pode ser um candidato de centro e de esquerda. Portanto, votem no Lula e não no Flávio, que é a direita malvada, golpista, destruidora, né, amiga do Trump. É esse o jogo. Então, Lula está apenas encenando mais um capítulo de seu teatro tosco na política brasileira. Ele que sempre foi essa metamorfose ambulante, sempre fingindo ser o que ele nunca foi. Se lembram? Ele tentou ser até trabalhista, né? Quando ele tinha que se contrapor ao Leonel Brizola, ele queria ser mais trabalhista do que o getulista Brizola e tentou até roubar do Brizola essa imagem de líder trabalhista ou de alguém que gostava mais de Getúlio do que o Brizola, que tinha Getúlio como seu padrinho de casamento. Então, Lula é essa farsa. Até quando essa farsa vai durar? Não sabemos. O que a gente espera é que a maioria do povo brasileiro acorde e entenda que não dá para continuar com alguém que tem essa incompetência absoluta para governar no poder.